Pai amado, Senhor da vida, soberanamente bom e justo. Aqui nos encontramos hoje, nesta casa de oração, e nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir as bênçãos, para que estes trabalhos transcorram em paz, que estes trabalhos transcorram em harmonia e possam produzir os frutos a que são destinados, que possam limpar o nosso coração, que possam trazer a paz, a serenidade, a harmonia de viver. Que Tuas bênçãos, Pai, recaiam em cada um, em cada coração, produzindo os efeitos que cada um precisa. Com Suas bênçãos, Pai amado, nós agradecemos. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Que a paz do Mestre Jesus seja em cada coração. Em nome do lar, em nome dos tarefeiros, nós agradecemos a presença dos irmãos, desejando realmente que possam receber e levar junto consigo aquilo que vieram buscar. Que Deus nos acompanhe, irmãos. Em toda a sua história, cerca de mais ou menos 5.000 anos, a humanidade conseguiu desfrutar de paz durante pequenos períodos descontínuos, que somados chegam a apenas
300 anos, no máximo. Tivemos uma guerra de 100 anos, mas nunca uma paz de 100 anos. Predador por excelência, o homem trouxe das cavernas apetites de violência, conquista e carnagem. Desses vícios atávicos, ainda não conseguiu se desvencilhar, embora o roteiro seguro de libertação contido no Evangelho, o mais sublime código de conduta, já nos tenha sido dado. Civilizados, guerreamos e lutamos continuamente. Brigamos com vizinhos por questões sem importância. Apoiamos agressões. Questões sociais são resolvidas com as dores da violência. Ante a falta de justiça, justificamos a força. Agredimos e assassinamos. Onipresente, o egoísmo norteia ações de indivíduos e nações. Embora o inexorável buraco do túmulo esteja sob os pés de todos, isso jamais diminuiu a sanha com que se destroem valores que levaram séculos para ser acumulados. Procedemos como se fôssemos eternos. O ego nos polariza os interesses, torna-nos imediatistas e cria em nosso íntimo um vácuo que, de ordinário, procuramos preencher com coisas materiais. Sabemos, porém, que nada disso levaremos dessa existência. Nada. Nem mesmo nosso cadáver. O vazio, portanto, ao invés de se encher, se aprofunda. Estas palavras, irmãos, encontram-se no livro Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, de José Lacerda de Azevedo. Dr. Lacerda, como é conhecido, escreveu este livro que trata da técnica da apometria, ou seja, da obsessão, desobsessão. Já ouviram falar em obsessão? O que significa obsessão? Nós temos um conceito no dicionário online, que é o que está por aí, que é do dicionário, e que diz assim: obsessão é uma preocupação exagerada com alguma coisa, um apego excessivo a uma ideia, uma mesma ideia, uma ideia fixa. Esse é o conceito do dicionário online. Mas no meio espírita, também se tem um conceito sobre obsessão. E é um conceito um tanto quanto mais profundo e específico, conforme a filosofia da doutrina. Está lá no livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec define, e diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Uma ação persistente, contínua, direta, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E apresenta caracteres muito diversos, segue Kardec nos dizendo. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, aquelas ideias, vamos falar um pouquinho daquele, uma fofoquinha aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nos insuflando pensamentos e sentimentos em nossa mente, sutilmente.
desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Perturbação completa do organismo. Um organismo desequilibrado, um corpo desequilibrado, é um corpo propenso a doenças. Uma mente desequilibrada, faculdades mentais, uma perturbação das faculdades mentais, sem a razão, sem o juízo. Vejam até onde chega a influência de um espírito sobre o outro. Mas qual a causa? Qual a razão disto? Por que ela acontece? Por que a obsessão acontece? Por que nós estamos sujeitos a isto? Seria conveniente a gente se perguntar: por que alguém iria querer o nosso mal? Por que alguém iria querer nos prejudicar? Desajustes do passado, questões mal resolvidas, sentimentos de vingança, sentimentos de ódio, perdões não concedidos, brigas que se estendem a longa data, muitas delas vindo de vidas passadas, que atravessam o túmulo sem o devido perdão, sem o devido reconciliamento, e que abrem portas para que isto aconteça. Seja como for, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. Assim nos diz Kardec. A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que a torna presa de um mau espírito. Mas, de que forma, então, nós podemos nos blindar, se assim podemos dizer? De que forma a gente pode não precisar passar por isso? Ou não sofrer esta obsessão? De que maneira? Ora, se ela é resultado de uma imperfeição moral, é lógico, então, que para nos blindar disso, colocando entre aspas, necessidade de trabalhar para o próprio melhoramento. A necessidade de nos melhorar moralmente. Mas como? De que maneira? Qual é o caminho? Existe um mapa para isso? Como é que a gente se melhora? De que forma? Onde está o caminho? Qual é a luz? Como é que a gente faz? Ora, irmãos, há mais ou menos 2000 anos, 2000 e pouquinhos anos atrás, veio a este planeta um ser de uma envergadura moral jamais vista. Jamais vista. Não houve outro igual. Este ser se fez homem entre nós. Viveu entre nós. Sua vida pública durou 3 anos. Mas nesse período, aqueles que estavam mais próximos dele, seus discípulos, seus apóstolos, anotaram tudo, todos os eventos, as falas, sem colocar as suas opiniões pessoais, mas sendo fiéis àquilo que viam e que escutavam.
E estes apóstolos escreveram, e isto resultou no Evangelho. Eis o mapa, eis o caminho. Este Evangelho acredito que todos já viram, já leram, já tiveram o seu contato com ele. Nele encontramos as mais belas passagens, as mais profundas lições de vivência. Mas enquanto estas palavras, este exemplo de Jesus, enquanto ele permanecer apenas no livro, serão apenas belas palavras. É chegado o tempo, irmãos, de tirar estas palavras daqui, colocar aqui e aqui, na mente e no coração. Do contrário, serão apenas belas palavras. E passar a viver o que Jesus nos disse e o exemplo que ele nos deixou, que tem uma grande diferença entre saber e viver. É chegado o tempo de viver a palavra e o exemplo de Jesus, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. E isso significa justamente em limpar, em resolver, em mudar a nossa maneira de ver a vida. Resolver aquelas questões que talvez a gente já arrasta de muito tempo. É tempo, irmãos, de perdoar. É tempo de renovar, de esquecer aquelas imperfeições, de superar as imperfeições, tirar do nosso coração o sentimento de vingança, de querer revidar, de ter querer levar vantagem em tudo. É tempo de renovar. É tempo de sair da superficialidade das coisas e mergulhar no íntimo de Jesus. Não basta apenas viver superficialmente. É preciso ser alguém melhor. O único jeito de blindar, sair dessas imperfeições da vida, do sofrimento, é nos elevar moralmente como indivíduos. Enquanto nós estivermos batendo na mesma tecla, não perdoando, querendo fazer a nossa maneira, sem dar chance aos outros, julgando, criticando, tudo aquilo que a gente já está cansado de ver e falar, nós vamos estar sujeitos à influência de maus espíritos. Porque é como eles vivem. Isto traz uma grande responsabilidade para as nossas mãos. Porque a decisão é nossa. Buscamos ajuda? Sim. Os bons espíritos estão prontos a nos ajudar? Sim. Se nós assumirmos a nossa parte. Do contrário, como eles vão nos ajudar? Como fariam isso?
Se nós quiser que tudo saia da nossa maneira, se a nossa opinião tem que ser a verdadeira, se a nossa decisão tem que ser a suprema, como eles podem nos ajudar? É preciso repensar a nossa maneira de agir e principalmente de reagir. Como nós reagimos àquilo que nos acontece. Jesus diz: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Isto não quer dizer que a gente deva ser bonzinho e que se alguém literalmente vier e nos bater num lado, a gente simplesmente ofereça a outra para que ele bata. Não é nesse sentido que Jesus nos coloca essas palavras. Mas oferecei-lhe a outra maneira de viver, a outra forma de encarar a vida. Se alguém discute ou fala mal de alguém, mostre os pontos positivos. Todos têm pontos positivos. Se alguém vem com pedras, ofereça uma flor. Apenas um exemplo. Nós não precisamos revidar na mesma moeda. Nós não precisamos agir da mesma forma, pois se fizermos assim é porque somos iguais. E está na hora de crescer, de assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Se queremos uma vida melhor, uma vida menos tumultuada, é preciso promover primeiramente isto dentro de nós. Se alguém quer viver na paz, se alguém quer a paz, precisa viver em paz. Em paz com o outro, em paz consigo mesmo e em paz com Deus. Mas como vamos estar em paz com nós mesmos se a gente ainda se sente carregado de culpa, carregado de ódio, de inveja, de orgulhos, de egoísmo? Como a gente vai estar em paz com o próximo se deseja mal a ele? E com Deus? Como é que vamos nos dirigir a Deus se os dois outros lados estão em desequilíbrio? A responsabilidade sobre a vida exige que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Mas não basta só olhar. Olhando, é preciso ter a coragem de tomar as atitudes necessárias e nos modificar. Isto é que nem um jardineiro que vai cuidar do seu jardim. Nosso íntimo é um jardim. Que plantas nós estamos cultivando nesse jardim interno? Que plantas são essas? São rosas? São margaridas? Ou quais? E conforme é o nosso íntimo, conforme aquilo que temos dentro de nós, o externo será um espelho. A profundidade, olhar para o íntimo de si mesmo, ter a coragem de enfrentar, não o outro, mas as nossas imperfeições. Toda a obsessão, o resultado é sempre uma imperfeição moral. Essas imperfeições, no fundo, são o quê? Orgulhos, vaidades, egoísmo, tudo isso que a gente traz lá dentro. Tudo isto. Mas no fundo a gente quer ser feliz. É isso que a gente quer. Simples. No fundo a gente quer ser feliz. Só isso.
Mas onde está a verdadeira felicidade? Como ela se faz? E a gente ainda, por não conhecer, por não entender muito bem, a gente mira no que está fora. Porque é o que a gente vê, é o que a gente conhece, é o que pode ser apalpado. E corre atrás de tanta coisa. De tanta coisa. E aquelas coisas preenchem por um breve momento a nossa tristeza e o nosso vazio interno. Mas passou um mês, passou 2, aquilo já não faz mais, já não satisfaz. Aí nós corremos novamente em busca de outras coisas. E assim nós passamos a vida buscando a felicidade sempre fora. E esquecemos de olhar para aquilo que realmente importa. O íntimo. O reino dos céus que está dentro de cada um de nós. E esquecemos de trabalhar e fazer com que este reino do céu floresça. E a gente acha que precisa um monte de coisa. E às vezes não. A felicidade. O que é um conceito de felicidade, afinal de contas, que pode atender a todos nós? O que seria, então, essa felicidade? O Kardec perguntou aos espíritos superiores. E eles disseram, com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. Está lá na questão 922. A posse do necessário. Quanto é o necessário para a gente viver? E na questão da vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa é a felicidade, de uma forma geral. Consciência tranquila. Quem é capaz de chegar em casa ao fim do dia, deitar e estar em paz consigo mesmo, porque viveu uma vida boa? E a fé no futuro? O que vem amanhã, o que vem depois, o que será de nós após a morte, após sair deste mundo, após a transição? Ter essa consciência de que hoje nós construímos esse futuro pelas nossas ações, cultivando o nosso jardim interno com aquilo que realmente importa. Jesus deu o caminho, deixou para todo mundo. Cabe a cada um de nós seguir. Mas esta é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal. Podemos ainda sair correndo, querendo abraçar o mundo, buscar a felicidade aí fora, seguir levando em nosso íntimo todos aqueles sentimentos danosos, ou realmente decidir fazer e promover uma mudança íntima. Traçar um novo futuro. Isto depende de cada um. Que Deus nos guie, nos abençoe, nos fortaleça nessa nova caminhada. Paz a todos.